Bom dia, gente. Eu vou passar para vocês um vídeo aula que eu vou dar uma adiantada de assuntos que seria mais para frente, mas como eu estou com dificuldade de internet, essa aula de redação que seria na próxima semana, eu vou dar aula agora. E na próxima semana eu já adianto uma outra aula. E no dia de algum dia de uma outra aula eu coloco a aula que seria hoje. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar com um assunto que nós chamamos de projeto de texto. Como será um projeto de texto? Olha, para que o projeto de texto cumpra seu propósito, ele deve contemplar os seguintes tópicos nessa ordem. Tema, que é o assunto geral. Tese, que é o ponto de vista defendido no texto. Argumento, a fundamentação da tese. E conclusão, retomada da tese. Como assim? O tema é aquele que já vem indicado na própria redação. Então, na redação, ela já indica qual é o que vai ser. Você já sabe disso. Antigamente vinha no início da prova, agora ela vem no final da prova de linguagem. Quando vocês forem fazer a prova do Enem, tem que ser desse jeito. Para vocês entenderem bem o tema, vocês têm que ler o tema. Tem que ler o que está ali, as orientações que você deve fazer, que é o que eu estou a aula durante o ano todinho. E também ler todos os textos de apoio. Um conselho, todas as vezes que você estiver lendo o texto de apoio, você já vá sublinhando algumas frases, alguns dados que têm relação com o tema. Para depois você pode reaproveitar essas informações para colocar na sua redação. Não vai pensar que é transcrever. Não é transcrever. É você pegar uma informação que tem nos textos de apoio e colocar na sua redação. Com suas frases, com suas palavras, que você é quem vai criar. Não é aquelas frases que estão lá no texto de apoio. Você vai pegar somente as informações, uma lei, um código, um dado estatístico de um assunto. E a tese é o quê? É o ponto de vista defendido no texto. Ou seja, digamos que o tema da redação seja o meio ambiente no Brasil. Não é a situação do meio ambiente no Brasil. Ou qualquer outra coisa relacionada ao meio ambiente. O que você deve fazer? Você vai ter que ter uma opinião. Você pode dizer que o meio ambiente no Brasil está sendo devastado. Quando você coloca isso, você já está colocando a sua opinião quando você diz que está sendo devastado. Quer dizer, está sendo prejudicado, qualquer outra frase que você queira. Então, devido a quê? Qual é o motivo? O que está fazendo com que o meio ambiente está dessa forma? Então, isso pode ser dizer os motivos, que são as causas, você pode dizer as consequências desse devastamento do meio ambiente, você pode dizer, em consequência disso, tem um aquecimento global e provocando aí também a falta de chuvas em algumas regiões, secas constantes, alguma coisa, aí são consequências. As causas é o que leva o meio ambiente a ser devastado. Por quê? Pode ser por falta de negligência governamental, pode ser por ambição de alguns produtores, de alguns mercadores, sei lá, comerciantes, madeireiros, porque são muito ambiciosos, ou fazendeiros. Algumas pessoas, por uma forma ambiciosa, uma ambição deste momento, porque às vezes as pessoas têm depois prejuízos, mas tem muita gente que só pensa no momento, é uma ambição, digamos assim, contemporânea. Você pode usar qualquer meio, você pode dizer quais são os motivos. O ideal é que vocês coloquem somente 2 motivos, não coloque mais disso. Por quê? Porque o que você colocar, depois você tem que falar sobre eles. Então, se você colocar mais e não falar, você perde ponto. Isso aí nós vamos chamar de argumentos, que é a fundamentação da tese. E a conclusão é a retomada da tese. É você voltar à tese, dizer que de fato isso está acontecendo e precisa ter medidas para, não é, diminuir ou, não é, suprimir a tal situação. Aí é que você vai colocar aqueles 5 elementos, que é o agente, a ação, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento de um deles. Só baixa um dos elementos. São 4 elementos
você vai escolher um deles, se você quiser, qualquer um, e detalhar. É claro que você pode detalhar mais, se você quiser, mas se tiver espaço no papel. Porque também tem que ver a questão do tamanho do que você vai escrever. E você tem que estar lembrando de uma coisa, você não está ali escrevendo para mudar o mundo. Você está escrevendo naquela redação para mudar a sua vida, para você tirar uma nota boa no Enem. Não é porque você vai resolver a situação do mundo, que ninguém vai pegar a sua redação e vai resolver situações do mundo com a sua redação. Você vai ali defender as suas ideias para você tirar uma nota boa na sua redação. Então tem que ter esse cuidado. É claro que a gente tem que também defender as ideias que a gente acredita, não as que os outros acreditam, mas com esse cuidado de tirar uma boa nota. Aqui nós temos um gráfico, que eu coloquei esse gráfico, eu peguei esse gráfico, mostrando aí a ciência e a tecnologia como meio de transformação da existência humana. Aí tem a introdução, tem aqui, use acerca de um parágrafo, aí o desenvolvimento. Aqui eu só fiz mostrar para vocês, mas eu não vou ler para vocês isso porque é pequeno e nós vamos perder tempo e eu tenho mais assunto interessante para vocês. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de uma introdução. Aí nós temos nessa parte que está escrita roxa, eu coloquei verde algumas coisas aí, mas toda essa parte que tem roxo aí seria uma informação extra, aquela informação que você pode começar a sua redação. Você pode trazer um contexto histórico, né, que a gente chama alusão histórica, pode trazer uma frase, uma ideia de uma autoridade, que pode ser um filósofo, um sociólogo, pode trazer a informação de um escritor, de um filme, de uma frase de uma música. Não é que eu estou chamando de frase, mas na música não tem frase, tem versos. Porque música costuma ser poesias. Então, vocês podem colocar isso aí, qualquer música que vocês assistam, pode ser qualquer um, pode ser um funk, pode ser um forró, pode ser outro tipo de música que vocês gostam. Quase todas elas têm uma mensagem. E aí depende da mensagem que vocês podem utilizar se tiver relação com o tema. Então, vamos lá. Aí começa na obra literária, né? Na obra, o nome eu não sei falar direito, é Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury, então eu não sei falar o nome. É narrada uma realidade distópica em que livros são queimados para... está faltando essas vaguinhas aí, é para dizer alguns locos... conjunções que faltou, para combater o pensamento crítico e autônomo dos indivíduos. Pronto. Aí a informação do autor. A informação do autor. Fez um ponto, aí depois tem um espaçozinho. Dessa forma, você pode colocar dessa forma. O enredo pode contribuir para compreender a importância da leitura para a transformação de uma sociedade. Porém, no Brasil, esse assunto ainda enfrenta desafios para ser efetivado, não é? O enredo pode contribuir para compreender a importância da leitura para a transformação da sociedade. Porém, ou no entanto, no Brasil, esse assunto ainda enfrenta desafios para ser efetivado. Não é? Aí. Portanto, são inúmeros os imbróglios que embargam. Imbróglio, esse nome imbróglios portanto, são inúmeros os problemas que embargam as alternativas para ampliação do ato de ler, entre eles, um incentivo por parte do público, do poder público e da família. Então, você viu que aí incentivo por parte do poder público é um dos argumentos e o outro é a família. Então, nós já estamos vendo que se vocês fossem falar dessa redação, vocês iriam
falar dessa parte do poder público que não incentiva a leitura, não fornecendo bibliotecas públicas nas cidades, principalmente nas periferias das cidades, para incentivar a leitura. E outro fator que contribui com esse ato é a própria família que muitas vezes não incentiva os seus filhos à leitura. Ao invés de comprar um livro, compra um brinquedo, outro tipo de brinquedo como um carrinho, uma boneca, e nunca lembra que possa presentear os filhos com livro. Aí você pode, ou a família também fazer leitura para os filhos. Você pode falar de tudo isso aí sobre o lado familiar, que a família ela tem uma grande contribuição com esse incentivo à leitura. Vocês imaginem se os pais de vocês tivessem o hábito de todo dia, desde quando vocês pequenininho, lessem uma historinha para vocês todos os dias, e depois, quando vocês ficassem maior, que aprendessem a ler, os pais, em vez de dar uma boneca, uma bicicleta, dessem para vocês um livro de presente. Agora nós vamos ver aqui uma outra redação, que essa redação ela é do Enem de 2020, de ano passado, e o nome o título, porque nem sempre as pessoas colocam título na redação. Mas se vocês quiserem colocar o título, pode, e é interessante. O título até ajuda a ter uma boa redação. Essa jovem, a autora dessa redação, ela colocou Ilha Perdida. E ela contextualizou a redação dela com uma obra de um escritor brasileiro, de Machado de Assis, de uma obra chamada O Alienista, que é a história de um homem, de um médico, que ele começou a querer estudar loucura e ele começou a prender todas as pessoas numa casa chamada Casa Verde, e essa casa era onde ele ficava estudando o comportamento das pessoas, como se fosse um laboratório, só que ele transformou as pessoas em objeto de laboratório. Veja só, na obra O Alienista, Machado de Assis retrata a história do renomado médico Simão Bacamarte e sua criação, um manicômio para tratar os entendidos como loucos. Ponto. Mesmo com sucesso inicialmente, quase toda a população de Itaguaí fora internada por seu falso julgamento sobre a loucura, o que levou a cidade ao desespero. Aí a cidade e o A tá junto, mas é A, depois cidade. Então aí, neste momento, nessa partezinha vermelha é um resumo da história. A partezinha verde é o comentário da autora de redação sobre a história. E no final, aí no azulzinho, que tem um recurso de coesão aí, embora seja uma ficção do século XIX, a atualidade brasileira ainda se vê nesse cenário de estigmas sobre as doenças mentais, uma vez que o estilo de padronização social, atrelado à insuficiência de políticas públicas, acentua a falta de informação sobre o problema. Então, esses dois roxinhos que eu coloquei aí são o que nós chamamos de argumentos e vocês vão desenvolver no desenvolvimento. Cada um desses aí, desses argumentos, que são dois, que é a padronização social e a influência de políticas públicas, vocês devem escrever num parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro argumento, padronização social. Primeiramente, é notório que o contexto atual é um dos principais motivos para o preconceito sobre doenças psicossociais. Ele chamou esse contexto atual se referindo ao padrão social que o contexto social aplica. Aí diz assim, é um dos principais motivos. Vive-se de acordo com o escritor Guy Debord, em um período de especularização social em que as imagens ultrapassam e dominam a realidade do ser humano, cegando da diversidade existente. Quer dizer, as imagens estão falando da beleza física, principalmente. Como exemplo, nos dias de hoje, é exigido... nos dias de hoje, não precisa colocar essa expressão aí, não está muito legal, não é admissível. Então, você coloca assim, como exemplo, hoje. Não precisa colocar nos dias de hoje, porque os dias já é de hoje. Como exemplo, hoje, é exigido padrões de beleza, sucesso financeiro e grandes conquistas. Então, essas três palavrinhas aí, o padrão de beleza, o sucesso financeiro e as grandes conquistas,
se relaciona à padronização social. É como se os pais de vocês já criam vocês para ser desse jeito. E assim é o mundo que nós vivemos. Veja só. Não tendo espaço para problemas individuais e cotidianos. Isso, junto com a necessidade pós-moderna de produtividade, corrobora para a marginalização de temas como saúde mental, que não só precisa de cuidado e atenção, mas também explicitam a temida vulnerabilidade natural. Bom, gente, aí ele fez essa relação desse mundo louco que as pessoas estão vivendo, todo mundo só quer estar bonita, rica, não é? E com muito sucesso na vida. Caso essas pessoas... Aí elas esquecem de lembrar dos problemas individuais e cotidianos, não é? Quando assim, não tendo espaço, quer dizer, que as pessoas esquecem dessas situações individuais e cotidianas, que todo mundo vive no glamour, como se diz, e esquece que em nossa vida, muitas vezes, aquele povo muito feliz, eles não são felizes. Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos ver o segundo argumento. Ademais, é importante ressaltar que a insuficiência de políticas públicas auxilia a desinformação sobre o assunto e não ampara quem sofre com o problema. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, não é? Isso aí, ele colocou a questão da saúde na Constituição. E aí nós vimos que é a insuficiência política pública, não é? Que aí por isso que ele está colocando. No entanto, além de não haver centro de apoio psicossocial na maioria dos municípios do país, os números ainda são menores quanto à distribuição de serviços residenciais terapêuticos destinados a pessoas com transtornos mentais. Ponto. Excluído de uma sociedade de imagens. Quem sofre é ainda mais marginalizado quando lhe faltam oportunidade de compreender a si mesmo e suas questões psicológicas, aumentando o preconceito. Então, vocês viram aí que ele desenvolveu aí a questão da responsabilidade pública e ele colocou um artigo aí com conhecimento de outras áreas. O artigo da Constituição Federal que você pode usar aí. Tem um artigo 6º da Constituição que pode usar em todos. Depois eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Vamos ver a conclusão. Conclusão da intervenção. Assim, é possível compreender que os estigmas sobre as doenças mentais são reflexo de uma realidade que distancia o conhecimento sobre o problema. Ponto. É necessário, então, que o Ministério da Saúde, aí esse Ministério da Saúde, é o que já falei para vocês, é um agente. E ele colocou aí, órgão responsável pela organização e assistência à produção. Esse aí é o detalhamento do Ministério da Saúde, porque ele é o órgão responsável pela organização e assistência à população. Gente, isso hoje nós estamos falando muito desse órgão do Ministério da Saúde, porque agora o que mais se fala é no Ministério da Saúde devido à pandemia. Aí, o que é que o Ministério da Saúde deve fazer? Aumente as condições de tratamento aos que sofrem transtornos psicológicos e impulsione o conhecimento sobre as doenças. Então, ele já colocou as duas coisas. Tanto aumentar as condições de tratamento, bem como informações, impulsionar o conhecimento, quer dizer, informar as pessoas. Ponto. Isso deve ser feito por meio da amplia... Sim, esse verdinho aí é ação. São duas ações que foi colocada, tem dois verbos aí. Aí depois, isso deve ser feito por meio da ampliação de programas como CAPES, SRT, além da promoção midiática sobre o tema. Esse aí é o meio. E esse roxinho de baixo, somente combatendo o preconceito, as doenças psicossociais deixarão de ser uma ilha perdida, como menciona Bacamarte, sendo compreendidas e amparadas por toda a população. Aí, neste caso, esse roxinho aí, é o resultado esperado, é o efeito. Então, concluiu a redação, atendeu os 5 elementos, porque ele detalha. São 4 elementos aí que nós vimos. Quais são eles? Agente, ação, meio e efeito.
e um detalhamento que pode ser qualquer um dos elementos. E aí detalhou o primeiro elemento, que foi o agente, foi o Ministério da Saúde. Bom, gente, terminando nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia. Me desculpe por não ter colocado a aula mais cedo.